começam a aparecer umas questões de esfera, de bola de futebol, de esfera. São bem mais fáceis para a gente. Para confeccionar um porta-joia a partir de um cubo, você sabe o que é um cubo, né? É um dado. Um cubo com 10 centímetros de aresta. Um marceneiro dividiu o cubo ao meio. Paralelamente às duas faces horizontais. E de cada paralelepípedo resultante, ele extraiu uma semisfera de 4 centímetros de raio, de modo que seus centros ficassem localizados no cruzamento das diagonais das faces de corte, conforme mostra a figura. Galera, literalmente, ele botou isso aqui só para te assustar. Ele botou isso aqui tudinho, só para te deixar com medo. Porque na figura, olha como a coisa foi bem mais fácil do que o que ele fez. A figura já matou a pau, não precisa nem ter lido o texto não. Na figura, eu tenho um cubo, o que foi que ele fez? Cortou, tirou um pedaço da circunferência de um pedaço da circunferência do outro, e quando juntou, ficou um porta-joia, ficou um buraco redondo, foi lá no meio aí. Eu te pergunto, qual é o volume desse porta-joia? Ó, é o volume do cubo, tirando o volume de quem? Dessa esfera que está dentro. Resumindo, ele botou aquele texto cheio de frescura, mas para a gente o que importa é só qual o fato de nós termos um cubo e dele foi extraído uma esfera. Pronto, acabou-se. Do texto todinho, eu só tenho como relevante basicamente duas coisas, na verdade. Na segunda linha, quando eu coloquei que é 10 centímetros de aresta, e na quarta de baixo para cima, quando eu disse que são 4 centímetros de raio. O raio é 4 e a aresta é 10. Vamos resolver agora a questão? Mas antes de resolver, vamos lembrar quais são as fórmulas da esfera. Para a gente calcular a área de uma superfície esférica, a fórmula é 4πr2. Isso aqui tem no material de vocês, viu? A área da superfície esférica qual é? 4πr2. E o volume da superfície esférica? 4/3 de πr3. A área 4πr2 e o volume 4/3 de πr3. Tranquilo aí? Volta para a questão então agora. Eu tenho aí um cubo, cujo volume é só fazer a aresta elevado a 3, e como a aresta é 10 centímetros, vai ficar 10 centímetros elevado a 3, vai ficar 1000 centímetros cúbicos. E eu tenho uma esfera que eu vou retirar. Essa esfera, o volume dela é 4/3 de πr3. Vai ficar 4 vezes π vezes o R, que vale quanto? 4, porque o enunciado falou que era 4. O enunciado falou que era 4. Não precisa calcular nada. Aí fica, no lugar do π, nessa questão, o enunciado me autoriza a usar 3. Então no lugar do π eu já coloquei um 3, e já dá para cortar esse 3 de cima com um 3 de baixo. Vai ficar 4 vezes 4 ao cubo. 4 vezes 4? 16, vezes 4, 64, vezes outro 4 na frente, 256. O volume então do porta-joia vai ser qual? Vai ser os 1000 do cubo, tirando quem? Os 256. 1000 tirando quanto? 256. Dá 744. Dá 744. 744 centímetros cúbicos. O volume já do porta-joia, 744 centímetros cúbicos. Só que lá
tinha falado para vocês, eu tinha pulado, né? Porque a gente estava lendo muito rápido. Pronto. Na questão, ele não queria o volume do porta-joia. Na questão, o que ele queria? Ele queria o peso, ou melhor, a massa do porta-joia. E ele disse a densidade do porta-joia. Se você olhar aqui, ele diz que a densidade da madeira utilizada na confecção desse porta-joia é de 0,85 gramas para cada centímetro cúbico. Ora, se ele falou então o que era densidade, ele falou a relação entre a massa e o volume, não falou? Vocês todos já viram isso em química e viram isso em física. Densidade é a relação entre a massa e o volume. Usando isso na questão, como o volume do porta-joia é 744 e a densidade é massa sobre volume, é só substituir, ó. Vai ficar 0,85. Aqui a conta vai ser, no lugar da densidade, 0,85. No lugar do volume vai ter 744. Aí vai ser massa igual a densidade vezes volume, 0,85 vezes 744. Se vocês olharem, isso aí é justamente o que está na letra D de dado. Ou seja, 632. Tranquilo aí? Vou passar adiante. Essa daqui, de novo. O que é que tem no enunciado? A palavra que tem? Aumentará. Na outra tinha qual palavra? Duplicará. Essa aqui, aumentará. De novo é para fazer uma relação entre a situação inicial e a situação final. Nessa sexta questão ele fala que o reservatório já tem a forma de uma esfera. Ele tem a forma de uma esfera. E ele fala que se a gente aumentar o raio em 20%, o volume do novo reservatório em relação ao volume inicial aumentará de quanto? Ele já disse que é volume de uma esfera. E ele diz que o raio aumenta em 20%. Como é que vai ficar então isso? Qual é o volume inicial? O volume inicial de qualquer esfera, se eu não sei qual raio, eu chamo de R, né? Não raio. Vai ser quanto? Olhando para a figura. Vai ser 4/3 de π, R3, onde esse R eu não sei quanto é que ele vale. 4/3 de π, R3. Que é a figura inicial. Como ele disse, aumentará 20%, o que eu tenho que fazer? Me lembrar da primeira aula que o Anjo deu aqui, né? Qual foi a primeira aula que eu dei aqui para vocês? Falei assim, ó. O que significa aumentar 10%? Eu falei para vocês não aumentarem no papel, devagarzinho. Eu falei para vocês transformarem em outra conta. Você lembra qual era? Eu falei assim, ó. Sempre lembre que você começou a conta imaginando que tem 100%. Aumentar 10% significa passar a ter quanto? 110% de quem? Do anterior. Não foi assim não que eu falei para vocês? Essa é a melhor maneira de fazer as questões de... Fala-me Deus. É a melhor maneira de fazer as questões de porcentagem. Sempre trabalhando com a ideia de transformar, aumentar alguma coisa por cento em 100 mais essa coisa por cento. Se nessa questão nossa ele disse que o raio aumentou em 20%, deixa eu passar rapidinho aqui. Se ele disse que o raio aumentou 20%, ele disse que o novo raio vai ser quanto do anterior?
vai ser 120% de quem? Do anterior. Não é isso que a questão fala? O novo raio, então vai ser 120% do anterior. Mas o que significa 120%? Vocês lembram? Ó, 120% vai ser 120 sobre 100, não é isso? 120 sobre 100 é equivalente a quanto? 1,2. Aqui, ó, novo raio aumentado. Se aumentou 20% no raio, passou a ser 120% do anterior. Se passou a ser 120% do anterior, passou a ser 1,2 do raio anterior. Aí eu já vou desenhar a próxima figura, já colocando o raio como sendo quanto? 1,2 daquele R antigo. Se eu desenhar uma figura assim, como é que eu calculo o volume? Vai ficar 4/3 de π. O novo raio eu substituo por 1,2 o raio antigo, vai ficar 1,2R ao cubo. A conta que você tinha que fazer só tinha uma, sabe qual era? Esse 1,2 ao cubo. 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Porque se você prestar atenção, você não quer achar resposta. Você quer comparar essa resposta com a resposta antiga. E a resposta antiga era 4/3 de πr3. Então você nem quer mexer no 4, nem no 3, nem no π, nem no r. Você só quer mexer no 1,2 que apareceu mais. Então trabalha só com ele. 1,2 ao cubo vai dar 1,728. Eu joguei esse cara lá na frente da conta. Se eu joguei esse cara lá na frente, eu te pergunto. Antes eu tinha ou não tinha 4/3 de πr3? Agora eu tenho 1,728 do 4/3 de πr3. Então quanto foi que eu aumentei em relação ao anterior? Se eu tinha uma vez aquele volume e passei a ter 1,728 daquele volume, o meu aumento foi um aumento de 0,728. O novo volume então será 0,728 daquele volume. Vai ser 7,28 maior do que aquele volume anterior. Se é 0,728, em porcentagem vai ser quanto? 72,8% do volume anterior. Gabarito então a letra E de R.